E se eu te dissesse que não é a grande tragédia, nem a doença inesperada, mas sim um simples hábito diário, aparentemente inofensivo, que pode roubar silenciosamente a sua saúde para sempre? Já pensou que aquilo que você repete sem questionar, aquilo que parece tão pequeno e rotineiro, pode estar construindo o cenário de uma vida limitada, cheia de dores e perdas que poderiam ter sido evitadas? O mais assustador é que muitas vezes essa armadilha começa disfarçada de conforto e só revela sua face cruel quando já é tarde demais. Ellen White advertia que o perigo maior não está no mal declarado, mas no mal mascarado de normalidade. Quantos hoje se deixam levar por práticas comuns, aceitas pela maioria, mas que pouco a pouco apagam o vigor do corpo e enfraquecem a mente? O hábito que parece apenas um detalhe pode se tornar a corrente invisível que prende uma vida inteira. Não é exagero, é realidade. O que você faz todos os dias está moldando o futuro da sua saúde, para a bênção ou para a destruição. Pense nas horas desperdiçadas em frente a uma tela sem propósito, no alimento ultraprocessado que se disfarça de refeição rápida, no sono negligenciado em troca de mais trabalho ou entretenimento. Esses costumes parecem pequenos, mas Ellen White os comparava a gotas que, somadas ao longo do tempo, enchem um oceano de consequências. Cada repetição fortalece um padrão, e cada padrão se transforma em destino. O que você chama de hábito pode ser, na verdade, uma sentença. Agora, reflita. Até que ponto aquilo que você considera apenas rotina não está roubando silenciosamente sua vitalidade? Será que você não está trocando anos de vida plena por minutos de prazer imediato? A mente busca justificativas para manter aquilo que traz alívio momentâneo, mas o corpo, mais cedo ou mais tarde, cobra o preço. White dizia que ignorar esses sinais é como apagar a luz do farol em meio à tempestade, uma escolha que conduz ao naufrágio. Este vídeo é o seu alerta e, ao mesmo tempo, seu convite. Você está prestes a descobrir como um hábito simples, quase invisível, pode adoecer sua vida de forma irreversível, mas também está prestes a aprender que a mesma decisão que escraviza pode se transformar no primeiro passo de uma libertação poderosa. Fique comigo até o fim, porque o que será revelado aqui tem o potencial de mudar não apenas sua saúde, mas a forma como você enxerga cada escolha da sua vida. Quantas vezes já repetimos algo sem ao menos questionar se aquilo faz bem ou mal? É nesse terreno sutil que a verdadeira ameaça se esconde. Ellen White alertava que os pequenos atos cotidianos, quando negligenciados, tornam-se forças destrutivas que roubam lentamente o vigor da vida. Não é o grande desastre que destrói de uma só vez, mas a repetição quase imperceptível de escolhas que parecem inofensivas. O hábito, quando cego, pode se tornar o carrasco silencioso da saúde. Imagine o corpo humano como um templo sagrado, cada escolha como um tijolo que o fortalece ou uma rachadura que o fragiliza. O simples costume de se alimentar sem critério, dormir menos do que o necessário ou ceder sempre ao prazer imediato constrói fissuras invisíveis nesse templo. No começo parecem irrelevantes. Mas, como dizia White, as pequenas transgressões se transformam em grandes males quando alimentadas pela constância. É nesse ponto que o hábito deixa de ser escolha e passa a ser prisão. O mais perigoso é que esses padrões não nos destroem de uma só vez, mas vão moldando nossa mente e corpo até que aceitamos a decadência como parte natural da vida. Quantos não acreditam que o cansaço crônico, as dores constantes ou a mente confusa são apenas sinais inevitáveis da idade? Ellen White via nisso um grande engano. Muito do que aceitamos como destino não passa de resultado de hábitos que poderiam ter sido transformados. Essa armadilha se torna ainda mais forte porque o ser humano é mestre em justificar. É só hoje, mas todo mundo faz. Não tem problema nenhum.
mas cada concessão é uma semente, e cada semente carrega em si a árvore inteira. O que você planta todos os dias se tornará sombra ou fardo no amanhã, e o amanhã, ainda que distante, sempre chega. Reconhecer que um simples hábito pode determinar o rumo da vida não é motivo de desespero, mas de alerta. É como ouvir o sino em meio ao silêncio da madrugada. Ele desperta, incomoda e exige uma decisão. E aqui começa a jornada de descoberta, não apenas sobre o hábito em si, mas sobre o poder oculto que existe em cada escolha aparentemente pequena. Ellen White comparava os maus hábitos a teias de aranha, frágeis em aparência, mas capazes de prender a alma que não luta para se libertar. Cada repetição fortalece os fios invisíveis até que a liberdade se torna quase impossível. Assim acontece com quem insiste em ignorar os sinais. O corpo começa a falar através de sintomas, mas a mente, já adormecida pela rotina, prefere silenciar as advertências. É nesse ponto que a prisão se torna completa, não por força externa, mas pela própria aceitação. O fascinante e ao mesmo tempo trágico é que o hábito não se limita ao físico. Ele molda também os pensamentos, as emoções e até a espiritualidade. Um corpo cansado não encontra disposição para cultivar a mente. Uma mente confusa não busca a luz da verdade. E uma espiritualidade adormecida se torna vulnerável a qualquer vento de engano. White ressaltava que o desequilíbrio físico abre as portas para o enfraquecimento moral e espiritual. É uma cadeia que começa pequena, mas que, quando formada, se torna quase inquebrável. Imagine uma vela acesa em um quarto fechado. A chama, frágil, depende do ar puro para continuar viva, mas se o ar é rarefeito, a chama se apaga lentamente, sem alarde. Assim é com a saúde. Quando sufocada pelos maus hábitos, ela não se extingue de uma vez, mas definha pouco a pouco. E quando finalmente nos damos conta, resta apenas a fumaça daquilo que poderia ter sido vida plena. A armadilha se fortalece porque no início não sentimos dor. Pelo contrário, muitas vezes ela vem acompanhada de prazer, conveniência ou aceitação social. Adoecer, nesse contexto, não é um acidente, mas a consequência natural de uma vida vivida em desacordo com os princípios da criação. Ellen White afirmava que ignorar a lei natural é tão grave quanto ignorar a lei espiritual, pois ambas conduzem inevitavelmente à colheita do que foi plantado. É nesse ponto que o público começa a perceber. Não estamos falando apenas de alimentação ou descanso, mas de um estilo de vida que define destinos. O hábito, por mais simples que pareça, não é neutro. Ele é uma direção. E toda direção leva a um destino, seja ele de luz ou de trevas. Se os hábitos têm o poder de nos aprisionar, eles também carregam a chave da libertação. Ellen White acreditava que a verdadeira transformação começa no despertar da consciência. O primeiro passo é enxergar o hábito como ele realmente é. Não um detalhe inofensivo, mas uma força moldadora de vida ou morte. Essa percepção, ainda que desconfortável, é o início da vitória. Quem reconhece já não está mais completamente preso. Agora, imagine que cada escolha diária seja como uma semente lançada no solo fértil da existência. Quando regada com disciplina, clareza e propósito, ela germina em vigor físico, clareza mental e força espiritual. Os mesmos gestos que um dia roubaram saúde podem, quando transformados, se tornar fonte de renovação. A mudança pode parecer difícil, mas cada pequeno passo consciente é como uma martelada que quebra as correntes invisíveis. A ciência confirma o que White já dizia no século XIX. O corpo é resiliente e capaz de se regenerar quando recebe aquilo que a natureza oferece gratuitamente. A luz do sol, o ar puro, a simplicidade no comer e beber, o descanso adequado e o exercício equilibrado não são apenas conselhos de saúde, mas princípios divinos para restaurar o ser humano por inteiro.
O que parece pequeno se torna grandioso quando praticado com constância. O segredo está em perceber que essa transformação não é apenas individual. Quando alguém desperta, inspira outros a despertarem também. A libertação de um se torna a centelha da libertação de muitos. Ellen White via nisso uma responsabilidade sagrada. Viver de forma tão consciente e saudável que a própria vida se tornasse um testemunho, um farol que guia outros no meio da escuridão. E aqui chegamos ao ponto crucial desta jornada. O hábito que um dia foi prisão pode se tornar testemunho de liberdade. O que antes destruía passa a edificar. O que antes apagava passa a iluminar. Essa é a grande virada. Compreender que a vida não está condenada ao ciclo de destruição, mas pode ser resgatada pela escolha diária de caminhar em harmonia com os princípios eternos. E é nesse despertar que reside a promessa de uma vida mais plena, mais forte e mais livre. A vida é feita de escolhas aparentemente pequenas, mas que carregam dentro de si um peso eterno. Ao longo desta jornada, vimos que aquilo que parece apenas rotina pode se tornar a raiz de uma existência marcada por limitações e dores desnecessárias. Ellen White nos lembra de que cada ato, cada decisão é uma expressão de quem estamos nos tornando. Não há neutralidade. O hábito que repetimos é a estrada que construímos. Essa consciência, ainda que incômoda, é libertadora, porque nos devolve o poder de transformar o destino. Olhar para dentro e reconhecer os padrões que nos aprisionam é o primeiro passo para reescrever a própria história. O hábito que um dia trouxe desgaste pode, quando iluminado pela verdade, se converter em instrumento de cura. O corpo pode reencontrar o vigor, a mente pode recuperar a clareza e o espírito pode voltar a respirar liberdade. Mas essa mudança não começa amanhã, nem em um futuro distante. Ela começa agora, no exato momento em que você decide não mais viver como refém do que parecia inofensivo. E se cada escolha fosse vista como um tijolo na construção de um templo, qual seria a qualidade das paredes que você está erguendo? O convite é para que cada gesto, do mais simples ao mais grandioso, seja uma declaração silenciosa de que você escolhe vida e não destruição. White dizia que a fidelidade nos detalhes é o segredo para grandes vitórias, porque a verdadeira força não se revela nos palcos, mas no silêncio das pequenas decisões cotidianas. Talvez a pergunta que permaneça ecoando em sua mente seja esta: qual hábito eu tenho cultivado que está me afastando da saúde, da paz e da plenitude que desejo? A resposta a essa pergunta não é apenas conhecimento, é poder. Poder de mudar, de inspirar, de ser exemplo. E quando um indivíduo desperta, muitos ao redor despertam também. É assim que uma vida transforma não apenas a si mesma, mas tudo o que toca. Por isso, eu deixo com você uma verdade que pode marcar sua caminhada. Um simples hábito pode te adoecer para sempre, mas um simples hábito também pode ser a chave que abre a porta para uma vida renovada. Se essa mensagem falou ao seu coração, não aguarde só para si. Comente, compartilhe e se inscreva, porque juntos podemos construir uma corrente de despertar que alcance muito além deste vídeo. Sua ação agora pode ser a fagulha que acenderá a chama da transformação em outra vida.